Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer a correção do exercício C sobre a nossa revisão de reações de apoio. Caso você ainda não tenha visto a resolução dos outros exercícios que aparecem aqui na tela, eu vou deixar na descrição o link para esses vídeos. Lembrando que é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber informações sobre novos conteúdos e caso esse vídeo seja útil para você, deixe o seu like e comente aí embaixo para eu saber e poder trazer novos conteúdos aqui para o canal. Nesse exercício, nós temos uma viga do tipo biapoiada com comprimento total de 5 metros e sujeita à ação de uma carga distribuída retangular de 800 N por metro e uma carga trapezoidal. Para resolver esse exercício, cujo objetivo é o cálculo das reações de apoio, nós iniciaremos com a construção do diagrama de corpo livre. Lembrando que o diagrama de corpo livre da viga nada mais é do que uma representação da estrutura, mostrando todas as forças que estão atuando sobre ela. Portanto, nós desenharemos inicialmente uma linha representando o eixo da viga e posicionaremos sobre ela os pontos A, B e C. O ponto C corresponde justamente ao local onde ocorre a transição entre o carregamento distribuído retangular e o carregamento distribuído trapezoidal. Em seguida, nós representaremos as reações de apoio. Começando pelo ponto A, nós temos um apoio do tipo fixo, que vai produzir uma restrição à movimentação da viga em duas direções, porém não impede a rotação da viga em torno do ponto A. Logo, nós teremos uma reação vertical, que chamaremos de RVA e será desenhada como apontando para cima, e uma reação horizontal, que chamaremos de RHA e será desenhada como apontando para a direita. No ponto B, nós temos um apoio do tipo móvel, rolete, que produz uma reação de apoio apenas em uma direção, no caso, direção vertical. Portanto, representaremos aqui no ponto B a reação RVB atuando para cima. Lembrando que o sentido adotado para as reações de apoio foi arbitrário, nós não sabemos se realmente essa é a direção correta para essas forças. Isso será verificado ao longo da resolução do exercício. Para a representação das forças correspondentes aos carregamentos distribuídos no diagrama de corpo livre, nós precisaremos substituir esses carregamentos por forças pontuais equivalentes, ou seja, que produzem o mesmo efeito do ponto de vista de reações de apoio. Como visto nos exercícios corrigidos anteriormente, a carga do tipo retangular pode ser substituída por uma carga pontual que chamaremos de P1, cujo valor corresponde à área da figura geométrica desse carregamento, portanto um retângulo. Dessa maneira, o valor de P1 será base vezes altura, que é a área para o retângulo. Então, 2 metros vezes 800 N por metro, o que dá um valor de 1.600 N. O posicionamento dessa carga P1 deverá ser realizado no centroide dessa figura retangular, que corresponde justamente à metade da distância da sua base, como mostrado na figura. Considerando que nesse exercício o carregamento retangular atua ao longo de um comprimento de 2 metros, o posicionamento da carga P1 deverá ocorrer a 1 metro do ponto A. O próximo passo é fazer a substituição do carregamento trapezoidal por uma carga pontual equivalente. Caso você não saiba o posicionamento do centroide do trapézio, é possível decompor essa figura em outras duas figuras geométricas conhecidas e prosseguir representando uma carga pontual para cada uma delas, que é o que faremos nesse exercício. Podemos então decompor esse trapézio em duas figuras geométricas distintas, um triângulo e um retângulo. Começando pelo triângulo na parte superior, nós substituiremos o carregamento distribuído dessa figura por uma carga pontual chamada de P2, cujo valor corresponderá à área desse triângulo. Dessa maneira, o valor de P2 será base, 3 metros, vezes a altura dessa figura, lembrando que a altura é apenas a altura do triângulo, portanto, 800 N por metro, menos 200 N por metro, que é a altura onde se iniciou essa figura, dividido por 2, o que dá um valor de 900 N. O posicionamento da carga P2 deverá ser realizado no centroide da figura, que para o caso do triângulo se encontra a 1/3 da distância da sua base
medida a partir do cateto que determina a sua altura, como mostrado na figura. Dessa forma, o posicionamento de P2 será a 1 metro de distância com relação ao ponto C, onde começa o carregamento trapezoidal. Agora, nós substituiremos a carga distribuída abaixo de P2 por uma força pontual que será chamada de P3, cujo valor corresponde à área do retângulo indicado na figura. Portanto, P3 será igual a 3 metros, que é a base desse retângulo, vezes 200 N por metro, que é a sua altura, o que corresponde a um valor de 600 N. O posicionamento de P3 será no centroide dessa figura geométrica retangular, desta maneira posicionado a 1,5 m a partir do ponto C. Não havendo mais nenhuma força externa atuando sobre a viga, está pronto o nosso diagrama de corpo livre. O próximo passo, então, é verificar as condições de equilíbrio para essa estrutura. Considerando que essa viga é uma estrutura bidimensional, ou seja, está contida em um único plano, que nós chamaremos de plano XY, existem três condições de equilíbrio a serem satisfeitas. São elas: a resultante das forças atuando na direção do eixo X deve ser nula, a resultante das forças atuando na direção do eixo Y deve ser nula, e a resultante dos momentos atuando em relação ao eixo Z devem ser nulos. Lembrando que o eixo Z é o eixo que está saindo da tela. Para o cálculo das reações de apoio, nós podemos iniciar com qualquer uma dessas três condições, porém, por conveniência, começaremos utilizando a equação para o momento. Como o momento é o conceito equivalente a torque, ou seja, força vezes distância, nós precisaremos determinar um ponto de referência a partir do qual serão calculadas as distâncias. Esse ponto pode ser qualquer um dos pontos onde estão atuando as reações de apoio, nesse caso, ponto A ou ponto B. É sempre conveniente utilizar o ponto no qual ocorre o maior número de reações de apoio, que nessa situação é o ponto A. Portanto, todos os momentos serão calculados com relação a ele. Dessa forma, a resultante dos momentos em relação ao ponto A deverá ser nula. Como convenção de sinais, adotaremos que todos os momentos atuando no sentido anti-horário serão considerados como positivos. Perceba que as reações RVA e RHA estão posicionadas sobre o ponto A. Portanto, o momento produzido por essas reações em relação ao ponto A é nulo, logo eles serão desprezados nesse momento. Iniciando a partir do ponto A em direção ao lado direito da viga, nós temos a carga P1 de 1.600 N apontando para baixo. O momento produzido por essa carga é de 1.600 vezes 1 metro, lembrando que a distância é tomada sempre na direção perpendicular à linha de ação da força. Para a verificação do sentido desse momento, vamos utilizar a mesma analogia vista anteriormente. Consideraremos, portanto, que o eixo da viga corresponde ao ponteiro de um relógio fixo no ponto A. Dessa maneira, a força P1 atuando para baixo cria uma tendência de giro dessa viga em relação ao ponto A no sentido horário, portanto negativo, pois é oposto ao sentido considerado como positivo na nossa convenção de sinais. Logo, o momento da carga P1 em relação ao ponto A é de menos 1.600 vezes 1. Continuando em direção ao lado direito, nós temos a carga P2 de 900 N também para baixo. O momento produzido por essa carga é 900 vezes a distância total em relação ao ponto A, que é de 3 metros. Portanto, o momento produzido será 900 vezes 3 e seu sentido será também negativo, pois utilizando a mesma analogia do ponteiro do relógio, vemos que a carga P2 atuando para baixo cria uma tendência de rotação do eixo da viga em relação ao ponto A no sentido horário. Portanto, o momento de P2 será menos 900 vezes 3. Continuando em direção ao lado direito, nós temos a carga P3 atuando também para baixo, cujo momento será 600 N vezes a distância total até o ponto A, que é de 1 metro mais 1 metro mais 1,5 metro, portanto 3,5 metros. Logo, esse momento será 600 vezes 3,5 e seu sinal será também negativo, pois esse momento cria uma tendência de rotação da viga em relação ao ponto A no sentido horário.
portanto, menos 600 vezes 3,5. Por último, temos a reação RVB, cujo valor ainda é desconhecido e foi representada como atuando para cima. O momento produzido por RVB é um momento positivo, pois utilizando novamente a analogia do ponteiro do relógio, verificamos que essa força gera uma tendência de rotação da viga em relação ao ponto A no sentido anti-horário, que foi definido como positivo na nossa convenção de sinais. Portanto, esse momento será mais RVB vezes 5. Não havendo mais nenhuma outra força atuando sobre a viga e também nenhuma carga de momento, temos que a somatória desses momentos deverá ser igual a zero. Vemos então que a única incógnita presente nessa equação é a reação RVB, que pode ser isolada da seguinte maneira: menos 1.600 vezes 1, passando para o outro lado da igualdade, fica positivo, portanto, 1.600. Menos 900 vezes 3 é igual a menos 2.700, que passando para o outro lado da igualdade, fica positivo. Menos 600 vezes 3,5 é igual a menos 2.100, que passando para o outro lado da igualdade, também fica positivo. E 5, que está multiplicando RVB, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Dessa maneira, resolvendo o cálculo apresentado, encontramos que o valor da reação RVB é igual a 1.280 newtons. Podemos utilizar agora as outras condições de equilíbrio, começando pela resultante das forças na direção do eixo Y. Iremos adotar como convenção de sinais que as forças atuando para cima serão positivas. Verificando então as forças que atuam na direção do eixo Y, ou seja, a direção vertical, nós temos a reação RVA, que é positiva, pois está atuando para cima, a carga P1 de 1.600 N e é negativa, pois está atuando para baixo, a carga P2 de 900 N também negativa, e a carga P3 de 600 N também negativa, pois atua para baixo. E, finalmente, a reação RVB positiva, pois está atuando para cima. Essas são, portanto, todas as forças na direção do eixo Y, logo, sua resultante deverá ser igual a zero. Perceba que o valor de RVB já foi calculado anteriormente. Dessa maneira, a única incógnita que temos nessa equação é a reação RVA. Podemos isolá-la da seguinte maneira: os valores menos 1.600, menos 900 e menos 600, que são negativos, passam para o outro lado da igualdade como positivos. O valor de RVB já foi calculado como sendo 1.280 newtons. Como ele é positivo, passa para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Portanto, encontramos que RVA é igual a 1.820 newton. Repare que os sinais positivos para RVA e RVB indicam que o sentido adotado inicialmente para essas reações de apoio está correto. Por último, temos a condição da resultante das forças na direção do eixo X, que deve ser nula. Verificando essa condição e considerando que as forças atuando para a direita são positivas, verificamos que a única força na direção horizontal atuando sobre a viga é a reação de apoio RHA. Portanto, essa reação deverá ser nula. Ficam, portanto, determinadas as reações RVA, RVB e RHA para o exercício em questão. Espero que esse vídeo tenha ajudado.